Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Anderson, eu sou trabalhador de uma casa espírita chamada Degraus de Luz, aqui também em Itaquera. E a convite do Ney, eu vim gravar esse vídeo para vocês, para a gente poder fazer uma reflexão da literatura espírita sobre o livro Pão Nosso. Esse livro é ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Então, de antemão, já agradeço o Ney, a todos os colaboradores, frequentadores, todo o público aí do Anjo Ismael, né? Por me possibilitar estar fazendo essa conexão com vocês aí para a gente poder juntos refletir sobre a luz da doutrina espírita. Então nós vamos para o tema que é o Resiste à Tentação. O nome do tema chama Resiste à Tentação. E no tópico diz assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. É Tiago, capítulo 1, versículo 12. Gente, nos dias de hoje nós vemos que as tentações são inúmeras, né? Decorrente aí a nossa infância espiritual, pela nossa condição ainda que nós temos terrena, nesse apego, nessa posse, nesse materialismo exacerbado. Então, a literatura diz, nós vamos ler alguns trechos dela, para que a gente consiga entender que as tentações são normais, dentro da condição que nós estamos, mas ela, se nós olharmos por uma situação um pouco mais ampla, nós vamos entender que com ela nós podemos crescer, né? Podemos ultrapassar aí essas barreiras das nossas inferioridades e fazer com que a gente consiga transpor e vencer as tentações para que a gente consiga ser mais forte a cada dia. Então eu vou ler um trechinho, um parágrafo, e a gente vai estar tentando entender, para a gente poder aí estar colocando o que a gente consegue ver de melhor possibilidade sobre a lição, tá bom? Então diz assim: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Ou seja, enquanto nós estivermos ainda nessa condição difícil ainda, sobre nossas reencarnações que não foram tão boas no passado, nós ainda vamos sentir uns aspectos ainda meio nebulosos, meio difíceis, por conta das nossas imperfeições. Mas isso é absolutamente normal. O que nós precisamos entender é que nós precisamos melhorar a cada dia para que a gente consiga vencer as nossas más tendências. Tá certo? No segundo parágrafo diz assim: mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Olha que interessante. O nosso grande Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Por que Paulo nos diz isso? Porque sempre que nós estamos numa empreitada de fazermos algo positivo, algo de melhor, seja para nós ou para alguém, através de alguma situação, aqueles irmãos contrários às leis de Deus, de Jesus, ou mesmo os nossos desafetos por situações passadas, eles não querem que nós executemos assim a nossa melhoria através dos nossos esforços. Por isso que Paulo nos adverte dizendo: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque vai haver a tentação, né? Vai haver aí essa resistência do mal que ainda existe dentro de nós principalmente, para que a gente não consiga exercitar aquilo que devemos. Então é muito importante entendermos que nós não devemos parar, nós não devemos assim estacionar por dificuldades que vêm acontecendo em nossa vida. Nós precisamos seguir adiante e tentarmos fazer o melhor de nós e para nós, e principalmente por todos aqueles que nos cercam. Então ele está dizendo aqui automaticamente que os conflitos, que os obstáculos do mundo são normais pela condição que nós nos encontramos ainda hoje. Tá bom? Então vamos prosseguir. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra.
Olha que ele fala, contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Ou seja, foi aquilo que eu acabei de mensurar, de falar, nós estamos numa condição que nós viemos de um passado muito delituoso, com situações muito adversas com a do Cristo, né? Então hoje nós estamos numa infância espiritual que nós precisamos progredir gradualmente, sabendo de que as situações vão acontecer para o nosso melhor, para o nosso aprendizado, né? Por conta de tudo isso que nós falamos agora, que o livro nos decorre. Então, é importante nós não desistirmos daquilo que nós almejamos, principalmente de fazer o bem, principalmente de melhorarmos, tá? Vamos seguir. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Ou seja, as tentações, ela vem de todos os cantos. Ela vem numa condição espiritual, porque nós não nos ligamos ainda de uma forma mais ampla com o mundo espiritual, com os mentores, com os amigos celestes. Essas situações adversas vêm no nosso campo familiar, com a nossa esposa, com os maridos, com os filhos, né, com os familiares no modo geral. Essas tentações vêm. As facilidades que o mundo nos oferece para nós podermos levar vantagem em cima do outro também é muito grande. Ou seja, quando eu posso levar vantagem na fila de um ônibus para poder ultrapassar o outro que não está vendo, quando muitas vezes eu quero levar vantagem surrupiando algo de alguém que não é meu. Então nós temos diversas situações em que nós ainda estamos presos ainda ao egoísmo, em pensar só pensar em nós e por nós. Então é preciso que nós muitas vezes vejamos um pouco mais à frente, contemplemos um pouco mais à frente, para que a gente não possa ficar paralisado nas nossas imperfeições. Tá certo? Aí diz assim, por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Ou seja, muitas vezes nós nos encontramos aí achando que estamos fortes, que estamos aí numa condição, né, melhor do que nós estamos, e nós precisamos ter a humildade de reconhecer que é passo a passo, é dia após dia, né, que as situações vão sendo desvendadas, que elas vão sendo vencidas. Nós precisamos colocar os pés no chão e sabemos que se nós conquistamos algo, que tem que ser celebrado, sim, tem que ser visto de uma boa forma, mas que nós precisamos ir devagar, como um conta-gotas, para que a gente consiga vencer as nossas batalhas. Porque muitas vezes nós pensamos que já superamos alguns obstáculos e esses obstáculos ainda estão sendo superados, né? Então é preciso ter bastante cautela para que a gente consiga entender que se nós estamos num grau acima, nós precisamos se tornar mais fortes ainda para que a gente não caia, para que a gente não venha aí a despencar de uma condição que nós já adquirimos, né? Porque a gente sabe que quanto mais acima nós estamos, o tombo é maior. Mas não é por isso que nós vamos deixar de crescer. E sim, tomar essas precauções, esses cuidados, para que a gente cresça alicerçado em Cristo, no Evangelho, né? Para que a gente consiga vencer as nossas más tendências, tá bom? Vamos lá. Aí ele coloca assim, claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes nos alastram na própria organização espiritual. Ou seja, nós sabemos que a vida é uma só. Ora no plano espiritual, ora no plano terreno. Então é lógico que nós na doutrina espírita, nós cristãos, nós sabemos que o desencarne é uma consequência do que nós vivemos aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Então é preciso que a gente entenda que tudo o que nós vivemos aqui vai ser continuado no plano maior, né? Na casa de meu pai existem muitas moradas. Então nessa morada que nós vamos nos encontrar,
com certeza nós vamos ainda continuar fazendo o pouco que nós fizemos aqui, ou muito, depende de cada um de nós, e as nossas mazelas nós também vamos levar. Nós vamos também ser tentados também na espiritualidade, né? Então é preciso prosseguir com cautela e sabendo que, com certeza, com Cristo, a vitória é certa. Então vamos lá. Ele coloca assim: só a morte da imperfeição nos livra-nos-á delas. Ou seja, quando nós tivermos por conta que nós conseguimos livrar-se dessas tentações, desses emaranhados que nós muitas vezes nos prende, que nós vamos sentir livres, independente se é no plano terreno ou se é na espiritualidade. Então nós temos que, na verdade, como se diz assim no popular, matar o homem velho para que esse homem novo possa surgir, possa brilhar, possa se fazer presente dentro da nossa condição de evolução. Então, por isso que nós temos que matar essa imperfeição. O que é matar essa imperfeição? Matar o homem velho. Esse homem que séculos a fio continua errando muitas vezes nos mesmos erros. Então é preciso que a gente tome posse disso e entenda que é preciso nós crescermos em Cristo dia após dia, com cautela, com os pés no chão. Tá bom? Vamos seguir. Diz assim: somente alcançaremos libertação quando atingirmos a plena luz. Ou seja, até nós atingirmos essa plena luz, nós vamos ser tentados, nós vamos ser assim, ainda cercados, como diz o apóstolo Paulo, por nuvem de testemunhas. O que é essa nuvem de testemunhas? É aquilo que eu acabei de dizer agora, que o Paulo também fala. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então nós estamos sendo vigiados a todo momento, pelos nossos pensamentos, pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos inimigos, entre aspas, né, que não nos querem bem, por batalhas realizadas lá no passado. Então nós precisamos entender que quando nós atingirmos a plena luz, aí sim nós não voltaremos a cometer esses velhos delitos que estamos cometendo nos dias de hoje. Então ele diz assim, no finalzinho aqui: impossível por ora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de luta, controlando os impulsos dos sentimentos menos aprimorados e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do próprio esforço, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Ou seja, gente, é pouco a pouco, é passo a passo que nós vamos conseguir vencer as nossas más tendências, né? Nós não podemos ficar assim, de uma forma muito aberta, suscetível a essas perturbações. Nós precisamos mentalizar Jesus, fazer os evangelhos no lares, fazer uma boa leitura, ser cercado de boas pessoas para que a gente consiga fortalecer-se em Cristo dentro daquilo que esse mestre nos pede. Então, essa lição é muito clara, que as tentações vão vir, que nós precisamos ficar fortes e firmes a cada dia e passo a passo seguimos em diante ao caminho da luz do Cristo, porque ele mesmo disse que tudo chegaria à perfeição. Tá bom? Esse é o recado de hoje. Eu quero agradecer imensamente ao nosso amigo Ney, a todos do Hoje Ismael mais uma vez, pela oportunidade bendita. Que todos nós estejamos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos voltar com outros vídeos em outro momento, a convite do nosso querido Ney, e que Deus abençoe cada um de vocês, os lares de vocês, e até uma próxima.